é fácil de achar. Em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Você consegue ler isso comigo em nome de Jesus? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Vamos cantar comigo aqui, depois a gente continua. Que esse hino não seja mais um hino, mas sim mais uma experiência de cada um de nós com Deus. É onde a gente declara: Santo, Santo, Santo Senhor. Toca essa 102. O Vico Baterista está aqui na frente para nos ajudar. Eu quero que a igreja fale comigo: Santo, Santo, Santo. Vamos uma vez? Santo, Santo, Santo. Essa igreja, além de declarar, mas também cantar o Santo, Santo. Saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos assim, Santo.
Os irmãos possam sentar e receber de Deus mais uma porção. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O que eu quero, baixa um pouquinho, por favor. Eu quero pensar com você nessa noite. Quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez e quero repetir ela para você essa noite. Quem é Deus para você? Você não vai responder para mim, você vai responder para você e vai responder para Deus. Eu quero nessa noite, pela misericórdia do Senhor, caminharmos nesta pergunta, que é a pergunta que corrói o coração da humanidade desde a sua existência. Quem é Deus? Depois de tudo que nós já cantamos aqui, já falamos, eu nem precisaria mais pregar. Mas Deus tem algo um pouquinho a mais para cada um de nós. E eu quero falar com você nessa noite sobre quem é Deus. Há 2 domingos eu falei sobre nós ficarmos chateados com Deus. E de vez em quando o Senhor me surpreende, me dando algumas séries de pregações. O ano passado, os irmãos aqui se lembram, quando pegamos aí 3 mensagens só sobre não parar. Então falamos vários domingos sobre esse mesmo tema. E Deus me surpreendeu com palavras sobre Ele, sobre o próprio Deus. E uma delas foi naquele domingo atrasado, onde nós pensamos por que nós andamos chateados com Deus. E essa que o Senhor pôs no meu coração, que eu quero nessa noite compartilhar com você, diz: quem é Deus para você? Para entendermos quem é Deus, nós precisamos ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz também que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você crê em Deus, você precisa se aproximar dele com fé, crendo que Ele é o abençoador da sua vida, que Ele é teu presenteador. Então, para entendermos quem é Deus para cada um de nós, precisamos primeiro ter fé, porque sem fé nós não vamos entender quem é Deus para cada um de nós. Então, eu, nas minhas loucuras, fui dar uma pesquisada no que os maiores pensadores da humanidade pensam sobre Deus. Essa pergunta de quem é Deus, meu irmão, não é de hoje não. Isso existe de todo o tempo, de todo sempre. Você nem pensava em nascer e as pessoas já se perguntavam quem é Deus. Quando você lê o Velho Testamento, você vê diversas passagens em que uma nação pergunta para a outra: quem é o seu Deus? A que Deus você serve? A que Deus você adora? Quem é o seu Deus? É Baal? É a deusa Diana? São os deuses Moloque? É o Deus Jeová, o Deus Israel? Quem é o seu Deus? E os grandes pensadores da nossa sociedade, a qual todos nós, muitas vezes, nós nos curvamos ao pensamento tão medíocre quanto os que eu vou ler aqui para você. Entenda uma coisa: você ler, estudar e aprender sobre grandes homens, grandes filósofos, teóricos da nossa sociedade, cientistas, é excelente, é necessário e fundamental para o crescimento do seu intelecto. Mas eu vou te deixar um alerta em nome de Jesus: não fixe a tua vida na teoria destes homens. Se há uma teoria que não é teoria, mas é a mais pura verdade, que você deve fixar a sua vida, é a palavra de Deus, e mais nada. Na minha pesquisa, segundo Marx, um grande filósofo, ele diz assim: alguém que acredita em Deus deve ter um distúrbio mental que invalidou sua capacidade de pensar. As pessoas defendem tanto Marx, vai defendendo Marx, meu querido. Um cara que fala que a minha fé e a tua fé é uma coisa debilóide. Ele chama de ignorante a minha e a tua crença em Deus. Mas se não bastasse, vamos para Freud. Freud diz assim: uma pessoa que acredita em um Deus criador é delirante e agarra-se a essas crenças devido a um fator chamado desejo de realização. É isso que Freud fala da minha e da tua fé. Ele nos chama de pessoas carentes emocionais, e só cremos em Deus porque precisamos de alguma coisa. Mas vamos para
equivale a não querer conhecer a verdade. A crença em Deus é intelectualmente injustificável. Nietzsche está dizendo que eu e você somos burros porque cremos em Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se você conhece alguém que gosta de usar esses filósofos, fuja dele, porque você pode ter certeza que a fé dele não é firme contra mim e contra a sua. Esses filósofos são excelentes homens, grandes pensadores, mas eles não creem em Deus. E eles acham que eu e você somos alienados, doentes emocionalmente e burros e ignorantes. Glória a Deus que nessa noite nós sabemos que nós não somos nada disso. Não tem problema você estudá-los, estude-os, conheça-os. Eu falo que eu estudei todos. O pastor Manuel tem um bacharelado em filosofia pura. Nós conhecemos tudo, estudamos tudo, mas eu não baseio minha fé, minha vida e minhas atitudes nesses pensadores. São apenas pensadores. Eu baseio a minha fé, a minha vida e alegria não no pensador, mas no Criador de todo o universo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando eu paro de pensar aqui, eu penso assim: nós somos profundamente influenciados pelo que nós consumimos. Por isso eu digo para você: cuidado com pensadores, cuidado com filósofos. Recentemente eu brincava na internet dizendo assim: olha, os filósofos de plantão me fazem rir, porque tudo que você coloca na internet, tudo que você publica ou compartilha, as pessoas gostam de filosofar sobre aquilo. Conhecer a Bíblia, viver Deus ninguém quer, mas falar mal todo mundo quer. Ontem à noite eu estive, o Glauber até foi comigo, nós fomos gravar lá no show do Taz. Eu tirei uma foto com ele, aí eu pensei: vou colocar no Facebook, daí eu escrevi assim: filósofos de plantão se manifestando em 3, 2, 1, esperando as pessoas me criticarem por causa disso. Não coloquei, não quis filosofar, só pus a foto, depois você vai lá e você vê também. Mas entende uma coisa: você é aquilo que você compartilha. Quando você conversa com as pessoas, o que as pessoas compartilham com você? Elas são aquilo que elas compartilham. Ninguém divide aquilo que você não é. Se você começa a dividir algo que você não é e não vive, uma hora a tua casa cai. Então presta atenção em nome de Jesus. Você é o que você compartilha. O que você tem compartilhado nas suas redes sociais? Não estou falando só de internet, não. Estou falando das amizades, nosso dia a dia, lá no trabalho. Nós temos um ciclo social, nós temos uma rede social, uma rede de amigos. Nós almoçamos juntos, jantamos juntos, tomamos café, trabalhamos. O que você compartilha? E fique atento com o que compartilham com você. Somos exatamente o que nós compartilhamos. Então eu pensei assim: me basear para entender quem é Deus para mim em filósofos é uma furada. Penso então, vou me basear quem é Deus para mim na Bíblia. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos exemplificar, ensinar e provar quem é Deus para cada um de nós. E Enoque é uma pessoa fantástica da palavra de Deus. O texto diz que Enoque andou com Deus e não se achou mais, porque Deus o tomou. Entenda uma coisa: Enoque não morreu, Enoque foi arrebatado. Ah, pastor, mas Enoque não vai morrer? Eu não vou entrar nesse assunto agora, isso é uma outra ocasião. Na escola bíblica você pergunta aqui, pastor Azevedo, pastor Manuel, isso é uma outra história. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre andar com Deus, é sobre saber quem é Deus para cada um de nós. E Enoque andava com Deus. E na minha interpretação, quando eu leio esse texto, eu tenho as minhas limitações, e todos nós temos a capacidade dada por Deus de lermos um texto e interpretarmos aquilo que está escrito ali. E mediante a minha incapacidade interpretativa, talvez nessa noite, o que eu tenho e o que eu entendo nesse texto é que Enoque andava com Deus simplesmente porque ele andava com Deus. O que eu quero te dizer é que não existia algum motivo para que Enoque andasse com Deus, ou pelo menos a Bíblia não fala de motivo. A Bíblia diz apenas assim: na Bíblia não tem nada por acaso. Olha, foi coincidência, não foi. Se a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou, é porque é importante que tivesse essa expressão aqui. E eu posso ver que Enoque, ele andava com Deus, não era por causa de uma promessa de uma terra, porque não diz isso na Bíblia. Diz que Enoque simplesmente andava com Deus. Outra característica, não era porque ele seria talvez pai de uma grande nação. Não está isso no texto. O texto só diz que Enoque andava com Deus. Outra característica, não era porque dele surgiria uma nova humanidade como Noé. Não. Enoque simplesmente andava com Deus. Outra característica, não era porque ele libertaria o povo da escravidão como
Moisés fez? Não. Enoque simplesmente andava com Deus. E aí eu me perguntei, quem era Deus para Enoque? A pergunta é para mim e para você, mas eu preciso entender na palavra de Deus quem as pessoas, os personagens, os profetas tinham como Deus. E como eu disse na minha pequena interpretação, Enoque era alguém, Deus era para Enoque alguém com quem ele tinha prazer de estar 24 horas. É a minha interpretação. O meu pensamento é esse. Quando eu pergunto quem era Enoque para Deus, Deus para Enoque era alguém com quem Enoque queria estar 24 horas. Ponto. Deus nunca foi para Enoque uma válvula, como diz Freud. Nunca foi, eu estou com um problema, preciso de uma realização pessoal, vou buscar a Deus. Deus para Enoque era alguém com quem Enoque tinha que andar o tempo todo. Na vida dele, no coração dele, ele queria estar com Deus, independente do que Deus fizesse, deixasse de fazer. Aí a gente pergunta, quem é Deus para você? É alguém como Enoque, que você quer andar com ele 24 horas? Ou Deus é alguém para você que depende de algumas condições? E aí a palavra de Deus nos mostra uma história muito bonita de Noemi. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. A irmã Conceição vai colocar aqui no Data Show, fica até mais fácil você acompanhar. Não precisa nem abrir aqui, pode olhar aqui no Data Show. Ruth, capítulo 1, versículo 19, diz assim: prosseguiram, pois, as ruas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Versículo 20, mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Só para a gente equalizar o nosso conhecimento. Havia fome em Israel. Noemi saiu de Israel, foi para Moab, junto com seu marido. Lá, seus filhos casaram com duas mulheres moabitas. Seu marido morreu, seus dois filhos morreram. Ela chegou nas suas noras e disse: olha, vão embora, volte para suas casas, eu vou voltar para Israel porque Deus esqueceu de mim. E quando elas entram, a Ruth disse que não ia continuar com Noemi, que com ela para onde ela fosse, onde ela estaria ela, o Deus dela seria o Deus dela também, onde Noemi morresse, Ruth também morreria, e assim foi. Quando elas entram na cidade de volta, o povo falou: olha, não é Noemi, estou surpreso por receber ela. Ela diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Por um simples detalhe, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quem é Deus para você? Para Noemi, Deus é aquele que torna a vida dela amarga. Para Noemi, Deus é aquele que, quando Ele quer, Ele faz o bem. Mas quando Ele não quer, Ele pesa a mão sem dó, porque acabou com a vida dela. Ela volta para a terra de onde ela tinha saído, criticando quem? A ela? Não, a Deus. Quem é Deus para você? É o Deus de Noemi, que quando Ele faz alguma coisa, quando acontece alguma coisa na sua vida, a culpa é dele? Entenda uma coisa: Moab era um lugar amaldiçoado por Deus. Deus deixou uma lei muito clara para Moisés e disse: esqueça esse povo. Deus disse: eu jamais me livrarei de Moab. Deus não falou assim: olha, nunca, jamais entre numa igreja um judeu e um moabita, não se casem, não se unam. O que Noemi fez? Se não bastasse ir para uma terra que não era para ir, ela casou os dois filhos dela com duas moabitas. Aí quando dá errado, a culpa é de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? É esse Deus aqui? Que aí quando eu faço as coisas erradas e pelo fruto da consequência da minha atitude eu me dou mal, eu falo: o Todo-Poderoso virou as costas para mim. Quem é Deus para você? Irmãos, Ruth ainda, capítulo 2, o versículo 19 e 20. A irmã Conceição vai colocar aí também. Versículo 19 diz: a sogra lhe perguntou, Noemi perguntando para Ruth: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse: Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e
dizer, então, aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. Agora, quem é Deus para Noemi? Agora ele é bondoso, porque através de Boaz, Deus se lembrou de Noemi e casou com Ruth e abençoou a vida dela. Então, quando as coisas estão ruins, para Noemi, Deus é aquele que pesa a mão. Mas quando está tudo certo, opa, agora Deus é bom. Quem é Deus para você? É aquele que quando está tudo certo, esse é Deus. E quando está errado, está pesando a mão em mim. Para Noemi, Deus funcionava de forma atemporal. Se tudo me vai bem, Deus é bom. Se tudo me vai mal, Deus está pesando a mão. Quem é Deus para você? Quando nós pegamos, eu fiz uma pergunta para um outro homem da Bíblia, esse que estava uma mulher, Noemi, perguntei para Salomão. Salomão é um dos homens mais sábios do mundo e mais ricos do mundo. Depois você vai na sua casa, capítulo 9 de Eclesiastes, que Salomão escreveu. E ele começa a escrever algumas coisas, onde ele diz assim: de tudo o que eu vi, de tudo o que eu vivi, de tudo que eu experimentei, uma coisa eu sei: anda na linha, porque Deus é o reto juiz. Para Salomão, Deus é aquele cara que fica o tempo todo te olhando e falando assim: vai, erra para você ver se eu não te pego, erra para você ver se eu não vou punir você, faz alguma coisa errada que eu acalmo na tua vida, faz, eu sou um reto juiz, comigo não tem brincadeira. Quem é Deus para você? Para Salomão, era um juiz totalmente áspero, rústico, totalmente bravo, que castigava e que punia os erros da sociedade, os erros da humanidade. Salomão, com toda a sua sabedoria e toda a sua riqueza, no final da sua vida conclui que Deus é mau, que Deus pesa a mão, que Deus é bravo, que Deus briga, castiga, pune todos aqueles que desobedecem a Ele. Tudo vai da visão que eu e você temos de Deus. Eu vou te fazer essa pergunta o tempo todo: quem é Deus para você? Para Enoque era um homem com quem ele queria estar o tempo todo. Deus devia estar 24 horas com Deus. Para Noemi, quando as coisas iam bem, ele era bom, quando ia ruim, ele era mau. Já para Salomão, ele é um juiz que fica examinando a minha e a tua vida e só marcando um xizinho: errou, 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 sentenciado. Essa é a visão que Salomão tem de Deus. Qual é a tua visão de Deus? Como que você enxerga Deus? Como que você vive Deus? Eu comecei a pensar em outro homem. Como que é Deus para ele? E eu pensei em uma mulher, pensei em um homem rico, filósofos. Então Deus me levou a meditar na vida de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não era à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você pergunta para Davi: Davi, quem é Deus para você? Quando eu perguntei: Davi, quem é Deus para você? Eu separei inúmeras explicações de Davi sobre quem é Deus para Davi. Para Davi, Deus é o bom pastor. Para Davi, Deus é aquele que não deixa nada faltar na vida dele. Para Davi, Deus é aquele que prepara uma mesa farta, um banquete na presença dos inimigos dele. Esse é Deus para Davi. Para Davi, Deus é aquele que no maior sofrimento da vida de Davi, Deus está andando com ele. Que o sofrimento seja praticamente o vale da morte, ele sabe que Deus está lá para guiar. Esse é Deus para Davi. Para Davi, Deus é aquele que o olha 24 horas por dia, e se ele subir no alto monte, Deus está olhando. Se ele descer no mais profundo abismo, Deus também está olhando. Para Davi, Deus é alguém que lhe pergunta: para onde me ausentarei na tua presença? Esse é Deus para Davi. Quem é Deus para você? O que você acha que é Deus para você? Nós estamos vendo personagens que para cada um Deus é diferente. Para Davi, meu irmão, para Davi é maravilhoso.
refugiar no Senhor. Para nós, quem tem sido Deus? O penoso, o bravo, o que implica. Fui procurar a opinião de alguns teólogos que nós conhecemos, que são uma bênção na nossa vida. E Agostinho, ele certa vez ele escreve um texto muito lindo, onde ele pergunta para a própria natureza, isso que eu estou fazendo aqui faz para a natureza. Ele diz assim ao céu: céu, quem é o teu? Você é Deus, aliás, ele pergunta. E diz que o céu responde para ele: não, eu não sou Deus, mas sim Deus me criou. E então Agostinho pergunta para o mar: mar, você é Deus? E o mar diz: não, eu não sou Deus, mas Deus me criou. Então ele pergunta para as árvores: vocês são deuses? Elas dizem: não, nós não somos deuses, mas foi Deus quem nos criou. E então Agostinho chega à conclusão de que a matéria só existe porque alguém a criou, e que a matéria pela matéria não pode ser produzida, sendo que o próprio autor da matéria não esteja envolvido. Eu te convido a ler livros de Agostinho, é sensacional. E ele usa uma expressão que é magnífica. Ele diz assim: por isso, depois que chega a uma conclusão, ele diz assim: por isso te digo, ó minha alma, ele fala com ele mesmo, que és superior ao corpo, porque vivificas a matéria do teu corpo, dando-lhe vida, para que, o que ele está dizendo? Que ele diz assim: olha, você é show de bola, alma, bendita seja tu, ó minha alma, porque você, a alma, dá vida ao corpo, inerte, inanimado, dá vida a essa carne que nós vivemos, nos faz viver, nos vivifica. Então, que bom que você faz isso, alma. Você é forte, você é boa, você dá vida a esse corpo, dá vida à matéria. E aí ele diz assim: porque nenhum corpo pode fazer a outro corpo. Você dá vida a alguém que não pode fazer nada. O que Agostinho está dizendo é que, da mesma forma que Deus cria as coisas, e as coisas não podem ser criadas por elas mesmas, a nossa alma dá vida ao nosso corpo, que o nosso corpo não pode dar vida ao outro. E aí ele diz assim: além disso, ó minha alma, o teu Deus é também para ti vida para a tua vida. Para Agostinho, Deus é aquele que dá vida à vida dele, que é a alma. O que Agostinho está dizendo é que Deus para ele é aquele cara que, assim, isso que nós temos em nós, que é a nossa alma, que é eterna, ela é viva e ela é eterna. E se ela só é viva e é eterna porque Deus deu vida a essa alma. É teologia pura isso aqui. É o pleno entendimento do que é Deus para cada um de nós. Tem muitos outros teólogos que defendem as suas teorias e colocam as suas maneiras de crer, de acreditar e de viver Deus. E eu gosto muito da versão de Strong. Strong diz assim: que Deus é um Espírito perfeitamente bom, que em puro e santo amor cria, sustenta, controla e governa todas as coisas. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus? Ou quem que você acha que é Deus para você? Quando ele diz que Deus é perfeitamente bom, a palavra me traz uma clareza tão grande, um significado que você vai entender em nome de Jesus. Quantas vezes você que é pai e mãe já fez isso, e eu que sou pai vou fazer um dia, e já ouvi isso dos meus pais. A gente quer fazer alguma coisa errada, vai falar: não vai fazer. Ah, pai, mas qual o problema? Não, você não vai fazer. Não, mas eu quero. Não, você não vai. Mas pai, eu nunca fui, então você vai continuar indo. Mas por quê? Por que não? E fim de papo. Quantas vezes você ouviu isso do seu pai e da sua mãe? Quantas vezes você já falou isso para os seus filhos? E eu também vou falar isso para minha filha, porque nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Quantas vezes eu já ouvi isso dos meus pais? Muitas vezes eu não entendi. Isso significa que nós somos maus? Sim ou não? Não, significa que somos bons e queremos o bem para eles. Quando a Bíblia diz, quando o Strong define Deus como um Espírito perfeitamente bom, é que Ele é perfeitamente bom para deixar você fazer o que você quer fazer, mesmo que seja errado, e Ele é perfeitamente bom para te dar as consequências da sua atitude, e é perfeitamente bom para te aceitar de volta. Isso é a perfeição da vontade de Deus, porque se Deus olhar para mim e para você, como os nossos pais olharam, como nós já fizemos, e disser: não, porque eu sou Deus, Ele nega a si mesmo e deixa
Quem é Deus para você? Qual o significado de Deus na tua vida? Quando você vai falar de Deus, como você fala dele? Como? Que jeito que você se manifesta de Deus? Nós cantamos, nós pulamos, dizemos, nós temos a vida de Deus em nós. Que vida? Essa que é mediante a nossa circunstância, as nossas condições. Se está tudo bem, Deus é bom. Se está tudo ruim, Deus é mau. Falava isso com a Franciane sexta-feira. A gente saiu para jantar. Vamos lá para São Paulo, comemorar o aniversário dela. Quando nós voltávamos, eu estava conversando com ela justamente sobre isso. E eu falei, conversa pesada, né? No carro, depois do jantar, romântico de aniversário, né? Ela, pois é. E eu disse a ela, é muita mediocridade eu olhar para você agora e dizer assim, Fran, como Deus é bom com a gente. Deus nos deu condição, nós viemos a esse restaurante caro, nós comemos, nos divertimos, agora vamos embora porque Deus é bom. Isso é mediocridade, igreja. Isso é mentira. Que falsidade religiosa é essa? Ah, Deus é bom porque me dá condição. Deus é bom porque eu posso ir, porque eu posso vir, porque eu posso. Não, Deus é bom. E o dia que eu não puder mais, aí Deus vai ser ruim? Essa é a visão que temos de Deus? É isso que entendemos Deus? É assim que vemos Deus? Ô igreja, que Deus é esse que a gente tanto prega e fala? Quantas vezes a gente consegue convencer o nosso próximo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque Ele não está em nós. Esse amor não está aqui, fluindo na gente, rasgando o nosso peito. Quem é Deus? Quem é Deus? Que vida é essa, igreja, que nós às vezes temos vivido? Achando que Deus é aquilo como um banco, você vai lá e saca o que você quer. É uma ponte para aquilo que você deseja. Quem é Deus? Voltando para Enoque diz que, a palavra diz que ele foi com Deus, porque ele andava com Deus. Que eu quero te instigar a fazer nessa noite em nome de Jesus, a ser curado disso. Porque nós usamos Deus como um ídolo. Eu já falei isso para os adolescentes, repito para você, não faça de Deus um ídolo. Aí talvez você vai me olhar torto e falar assim, que história é essa, pastor? Deus é o nosso ídolo, Ele disse para não colocar nenhum ídolo entre Ele. Mas Ele é Deus, Ele é o nosso cara, nós servimos, adoramos, Ele é o nosso Deus. Vou te provar porque nós colocamos Deus como um ídolo. Oh Deus, se o Senhor me abençoar, eu quero casar. Oh Deus, me abençoa para que eu tenha um emprego novo. Oh Deus, eu estou seguindo a tua palavra, eu estou na igreja, me dá um aumento de salário. Oh Deus, eu preciso tanto comprar um carro novo, me abençoa, Deus, para que eu compre um carro novo. O nosso Deus é o nosso desejo e não Deus. Deus se torna um trampolim para chegarmos ao nosso desejo. Não faça de Deus um ídolo. Não vá para Deus como um trampolim para aquilo que você deseja, para aquilo que o teu coração cobiça. Não vá para Deus pensando, eu vou a Deus, porque eu sei que Ele vai me dar tal coisa. Esse era o pensamento de Noemi. Deus se esqueceu de mim. Agora eu sou a marca, não sou mais a Noemi. Depois que estava tudo certo, não, agora Deus é bom, Deus se lembrou de mim. Isso é fazer de Deus um ídolo. Aquele que só serve para te levar ao seu desejo. E o seu desejo é o teu Deus, e não o Deus de Israel. Não faça de Deus um ídolo. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Pergunte para você mesmo, quem é Deus para mim? O que tem sido Deus para mim? Como que eu estou lidando com Deus? Como que é a minha vida com Deus? Minhas realidades com Deus? Meu irmão, eu sempre vou dar para você um exemplo de vida. É muita credibilidade eu dizer, nossa, como Deus é bom. Deus me deu um emprego bom. O Glauber ficou o dia inteiro comigo, conheceu o meu emprego. É ruim, né, Glauber? Meu emprego é chato pra caramba. Se divertiu comigo o dia inteiro. Até tirei uma foto e falei, você acha que eu vou falar mal do meu emprego? Glória a Deus, meu emprego Deus me deu. Tá aí, se não fosse esse, se fosse um emprego ruim. Meu irmão, é mediocridade demais a gente começar a colocar Deus como, poxa Deus, obrigado, porque o Senhor é bom para mim. Mas o Senhor não é bom porque o Senhor é bom, o Senhor é bom porque o Senhor me deu alguma coisa. Aí não é Deus, aí é um ídolo. Enoque simplesmente andava com Deus.
Quero te convidar a andar com Deus. Simplesmente por andar com Deus. Meu irmão, a nossa sociedade de Enoque para cá, ela é tão... não sei nem que palavra usar. Porque na história da Bíblia, por que só ele teve isso? Só 2 pessoas que tiveram. Por quê? E o resto? Quantas milhões de pessoas existem no mundo? E elas não foram achadas de Deus de tal forma como Enoque foi. Eu não fui. Você também não foi. E muitos de nós não seremos. E muitos não serão. Porque queremos andar com Deus como um ídolo. Como alguém que está pronto a satisfazer as nossas necessidades. Como alguém que está pronto a realizar os nossos desejos. Como a gôndola de um supermercado, que você passa dizendo: ai Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando você chega na boca do caixa para pagar, você diz: o teu sangue já pagou na cruz. Quem é Deus para você? Deus tem, o Espírito Santo tem que ir corroindo com essa pergunta a semana inteira. Eu quero que ele corroa o teu coração em nome de Jesus. Te incomode com essa pergunta. Quem é Deus para você? Baixe sua cabeça. Conversa com Deus, fala com Ele aí. É você e Deus, não sou eu não. É você e Deus. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus para você? Ou o que tem sido Deus para você? Muitas vezes Deus não passa de um brinquedo que a gente deixa encostado no canto da sala. E quando nós queremos brincar, a gente vai deixando ele. Fala: Deus, vem brincar comigo. Estou com saudade desse brinquedo. Deus, eu estou sozinho, Pai. Você podia hoje conversar comigo. Porque hoje eu estou sozinho. Então hoje eu quero conversar contigo. A igreja está aí fazendo uma campanha de oração de 30 dias, Pai. Mas quando eu tiver um tempinho, eu vou. Quando eu tiver um espaço na minha agenda, eu vou te buscar, Senhor. Porque essa é a visão que eu tenho de Deus. Visão pequena, medíocre, significante, de um Deus que existe para me servir e não para me amar. O amor de Deus, o sacrifício da cruz já não é mais o suficiente. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é grande, Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Deus é tudo. Deus é tudo em cada um de nós. O texto diz: Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Oh Jesus, muda o nosso conceito da divindade, Pai. Os filósofos dizem que a nossa fé é por ignorância ou carência afetiva. Oh Deus, Deus de Enoque é maravilhoso, porque para Enoque o Senhor é alguém com quem Ele quer estar 24 horas por dia, o tempo todo. Não mediante alguma coisa, alguma promessa ou algo que você vai, que o Senhor vai gritar a Ele, mas Ele quer estar contigo porque Ele simplesmente te ama. Talvez muitos aqui essa noite tenham esse mesmo pensamento de Enoque. Glória a Deus por isso. Talvez muitos aqui tenham o pensamento de Noemi, que Deus é bom quando tudo me vai bem, e Deus é mau quando tudo me vai mal. Ainda que o que está me fazendo mal é fruto da minha própria atitude, é consequência do meu pecado. E aí quando eu vou colher a consequência do meu pecado, ao
o Senhor é aquele Deus que é o juiz. Nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque no final da vida o Senhor vai cobrar limpo e puro daquilo que nós fizemos de errado, dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas ausências. Oh Deus, eu quero que o Senhor seja na minha vida. Eu quero ter o mesmo pensamento de Enoque e de Davi, que o Senhor é um bom pastor, que o Senhor está comigo ainda que eu esteja passando por vales de morte. O Senhor está comigo. Que o Senhor me corrige com a tua vara, com o teu cajado, me consola, Pai. Esse é Deus que Davi era assim que ele te via, Senhor. Eu quero te ver dessa mesma forma, Pai. Nós como igreja queremos te enxergar assim, Senhor, como aquele que assenta ao nosso lado, fica conosco, até que todos os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Nós queremos ter a plena visão e a certeza de que o Senhor